Então, pessoal, como a gente combinou, vamos iniciar aqui com a correção das atividades, de algumas atividades aí que a gente fez. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Eu tô, prof. Eu também tô. Vocês podem agora deixar os áudios desligados e ligar só quando forem comentar, se eu fizer alguma pergunta, alguma coisa aí durante a aula, tá ok? Beleza. Então vamos lá. A primeira questão, ela fala ali, né? A pele possui algumas estruturas especializadas que auxiliam em diversas funções do corpo. Essas estruturas são os chamados anexos da pele e incluem os pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudoríparas. Sobre as glândulas, marque a alternativa correta. Vocês lembram qual que vocês assinalaram aí? Eu não lembro mais. Não lembra mais? Deixa eu ver. Vamos dar uma lida, então, aqui. Alternativa A glândula sebácea produz o chamado sebo, substância que não apresenta função conhecida. O que vocês acham? Está certo ou errado? Eu acho que tá errada. A glândula sebácea possui a função principal de lubrificar a pele e pelos. O que vocês acham? Vamos ver assim, então. As glândulas sudoríparas são responsáveis por eliminar o suor, que aumenta a temperatura do corpo. Não, tá errada. Tá errado, né? Na verdade, ela diminui, né? As glândulas sebáceas e sudoríparas são exemplos de glândulas endócrinas, ou seja, que eliminam sua secreção na corrente sanguínea. Correto? Eu acho que é a B mesmo, eu não lembro direito. Vamos ver, então. B. A resposta certa é: a glândula sebácea possui a função principal de lubrificar pele e pelos, através ali da produção do sebo, né? Segunda e terceira pergunta. A presença de uma epiderme queratinizada, do ponto de vista adaptativo, está diretamente relacionado à alternativa A, preservação da vida, servindo para ataque e defesa. B, adaptação ao meio ambiente terrestre, sendo responsável por maior economia hídrica. C, vida no meio aquático, impedindo a hidratação do animal. D, reserva nutritiva. E E, proteção contra ações mecânicas do meio. O que vocês acham? Vamos ver quem tem memória boa aí para lembrar. Imagina se essa questão... Acho que é a B. A B? Adaptações ao meio ambiente, sendo responsável por maior economia hídrica. Beleza. Vamos para o próximo aí. Os melanócitos são células muito importantes para a saúde humana, pois produzem substâncias responsáveis por proteger a pele dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. Essas células são encontradas aonde? Na derme? Eu acho que é na derme. Tenta imaginar, lembrar lá da imagenzinha lá da aula. Eu não lembro se era no córneo ou no germinativo. Sem dúvida.
Córnea. E tem um aí que ele também é chamado por outro nome, né? Porque esse melanócito, ele fica lá na camada basal, mas também pode ser chamado por outro nome. É o germinativo? É o germinativo, né? Basal, base germinada. Exatamente. Então, alternativa B, adaptação ao meio terrestre sendo responsável por por maior economia hídrica. E 3 no extrato germinativo, né? Ou basal. Quarta questão. Popularmente conhecida como olho de peixe, a verruga plantar é causada pelo vírus do papiloma humano, o HPV, que provoca um espessamento da elevação da pele dos pés. Com uma região amarelada e um ou mais pontos negros centrais. O vírus infecta a camada superior da pele através de uma lesão cutânea, provocando o rápido crescimento da camada superior da pele e consequente formação de verruga. Em relação a essa patologia, e com base em seus conhecimentos sobre a histologia da pele, podemos afirmar que vocês lembram dessa? Vou dar uma dica nessa questão. Pensem que na camada da pele, na planta do pé, é no local onde só vai ter essa camada na região das plantas dos pés e palmas das mãos. Ixi, não consigo lembrar dessa. Meu, pior que não. Não? Ninguém vai chutar? Vocês lembram das camadas que tem? Quais são as camadas? As camadas são ali, né? Hipoderme, epiderme e a derme, né? Não, essas aí são as camadas da pele, mas eu estou falando das camadas ali da epiderme só. A epiderme ela também é feita de camadas, certo? Daí tem a mais profunda, que é a basal. Ah, verdade. Depois tem a espinhosa, granulosa. Claro. A lúcida e a córnea. Não, tem mais uma ainda. Na verdade, a lúcida, ela vai estar presente somente na palma das mãos e na planta dos pés. Portanto, a questão ali correta é o vírus atinge a epiderme e nas regiões palmoplantares apresenta a camada lúcida, constituída por células eosinofílicas e translúcidas. Sim. Alternativa C. Questão 5. Essa é um pouco mais fácil aí. Quanto às glândulas sebáceas, é incorreto afirmar que localizam-se próximos ao folículo piloso, também registram alterações dos movimentos dos pelos, têm uma função de hipermeabilizar a pele, acne é uma inflamação dessa estrutura ou possuem função de hidratar os pelos? Qual a alternativa correta? Ou melhor, a incorreta, né? A D. Me ouviram? Alô? Oi? Alô? A D. Estão me ouvindo? A D? A D.
Eu acho que aí. Então, por enquanto, tem D Não, e E. não. Alguém tem outra É. resposta? Na A verdade, função- a alteração do movimento dos pelos não faz sentido para mim. Quem é que Eu tá também falando? acho que é a B. Então, quem isso falou mesmo. B, É isso quem mesmo. falou B É é isso que mesmo. acertou. É. Porque para gerar ali para registrar, né, alterações nos movimentos dos pelos, ele precisa ter uma função sensitiva. Quem vai fazer isso são nervos, né? Que vão gerar aí. Seis, podemos dividir a pele em duas camadas principais, epiderme e derme. A camada mais superficial é a epiderme, que é formada por tecido. Epitelial. Essa é a mais dada até agora, né? Sim. Epitelial. Essa foi fácil. A derme é uma camada de pele localizada logo abaixo da epiderme, que está relacionada com importantes atividades do organismo. A respeito dessa camada, marque a alternativa incorreta. A. A derme é uma camada vascularizada e formada por tecido conjuntivo. B. A derme pode ser dividida em duas camadas, papilar e reticular. C. Na derme estão localizadas as glândulas sudoríparas e sebáceas. D. As células da derme apresentam-se mortas e ricas em queratina. E. A derme, diferentemente da epiderme, são encontrados nervos. D. D. Resposta D. As células da derme apresentam-se mortas e ricas em queratina. Por que ela está incorreta? É porque normalmente eu entendi que as células mortas se encontram na epiderme, que é mais superficial. E se ela é mais vascularizada, as células são mais vivas, digamos que assim. Sim. Em qual camada da epiderme que apresentam células mortas? É a última lá que eu não lembro não. Camada córnea. Isso aí, é que lembra os olhos. Córnea. Então, as células da derme apresentam-se mortas e ricas em queratina. Não, né? Na verdade, a camada que apresenta células mortas e ricas em queratina é a camada córnea da epiderme. O tipo celular responsável pela produção de colágeno da derme é Fibroblasto. condrócitos, osteoblastos, condroblastos, mecacariócito. O que é? Fibroblasto. Essa estava fácil também, né? Fibroblastos. Aí temos, então, algumas questões que eu gostaria que vocês respondessem, então. Descreva as principais funções da pele. Digam aí. Proteção. Proteção. Aquela parte de temperatura não se encaixaria? Tipo, Regulação. Ela contribui na manutenção da temperatura do corpo. Termorregulação da temperatura do corpo. Ela impede a perda excessiva de água. Imunológica. Abrasões, perda de líquido. E a metabolização de vitaminas. Uhum. Protegendo também das influências ambientais danosas. Radiação. Promove a sensibilidade por meio dos nervos.
Exato. superficiais. Isso. Tá bom. Tá bom. Tem várias, né? Várias funções, Mas né, a aí pele. essas Tem. aí já dá para colocar como Tem. as principais funções. Aham. E como a pele está dividida? Essa é fácil. Epiderme, derme e hipoderme. É. As questões de baixo já respondem, né? O que que é Não, o que é a epiderme? é a camada mais superficial da pele, onde a gente encontraria a parte morta e a primeira camada de proteção, né? A primeira barreira, digamos assim. Uhum. E a derme, o que tem? O que é a derme? A derme, ela é constituída principalmente por tecido conjuntivo. Aí onde nela tem os vasos sanguíneos, tem as nutrições, as glândulas, Ela as tem sudoríparas. as terminações nervosas, órgãos sensoriais. Elas secretam suor. Ela está localizada sob a derme, sob a epiderme. Uhum. É onde tem as principais funções, né? Até a própria epiderme só sobrevive devido à derme, né? Porque como a derme que vai ter a nutrição, é ela que vai gerar os nutrientes suficientes para a camada basal gerar ali as suas divisões mitóticas, né? Fazendo a renovação celular ali da epiderme. Ela hidrata, né, também. Sim. Não, aí a hidratação já fica mais por conta da situação. Sim, né? Acaba acontecendo pelas glândulas, né? Glândulas, isso mesmo. As glândulas sebáceas que controlam o pH, é isso? Isso. E a lubrificação. Lubrificação, que daí é a junção tanto das glândulas sudoríparas quanto as sebáceas também, né? Uhum. As duas juntas é que vão ajudar nessa hidratação ali da pele, né? Certo. E a função da hipoderme? A parte de temperatura é dela, né? Também, ela ajuda como um isolante térmico, digamos assim, né? E A função de reservatório energético também. Perfeito. Ela une a parte firme da pele. Como é que é? Ela une a parte. Eu anotei aqui que ela une de maneira pouco firme a derme e é a camada responsável pelo desligamento da pele sobre estruturas nas quais se apoia, dependendo da região e do grande nutrição do organismo. Beleza. Né? Que ela pode ter também uma camada variável de tecido adiposo, a qual, quando desenvolvida, constitui o panículo adiposo. Nossa, cada nome, hein? Até parece que eu sei de cor isso, professor. Mas tá anotado aqui. Vai que cai uma questão dessa na prova, né? Mas tá anotado aqui. Beleza. Então vamos para a próxima pergunta aqui. Assinale a alternativa que define corretamente o conceito de epitélio. Caracteriza-se por ser um tecido altamente vascularizado, que possui um aglomerado de células epiteliais poliédricas e justapostas, com o mínimo ou nenhum espaço intracelular entre elas. Eu sei que eu respondi essa questão aí. É? Não foi no AVA? Não sei. Sim, senhor. Por Eu ser já respondi. Calma aí, deixa eu ver. B. Caracteriza-se por ser um tecido avascular, ou seja,
sem a presença de vasos sanguíneos e por possuir um aglomerado de células epiteliais poliédricas justapostas com muito espaço entre as células que o constituem. C. Características por um tecido avascular, ou seja, sem a presença de vasos sanguíneos e por possuir um aglomerado de células epiteliais poliédricas justapostas, com o mínimo ou nenhum espaço intracelular entre elas. E a D. Caracteriza-se por ser um tecido altamente vascularizado, que possui um aglomerado de células epiteliais poliédricas e justapostas, com grande espaço entre as células que o constituem. O que vocês acham que é a resposta correta? Peraí que eu tô lendo de volta. Podem ver que as respostas são bem parecidas, tem alguns detalhezinhos diferentes. Aham. Primeira pergunta que tem que se fazer: a epiderme, né, o tecido epitelial, ele é altamente vascularizado ou ele é avascularizado? É avascularizado. Avasco. Então já elimina duas alternativas. Então ficamos em duas, certo? Certo. Agora a outra é essas células epiteliais, elas têm espaço entre elas ou elas têm um mínimo ou nenhum espaço entre elas? Eu acho que elas não. Elas quase não têm espaço entre elas. Como é que é? Elas têm pouco espaço entre elas. Então, qual é a alternativa correta? Calma aí. C. Como é? É a C, né? Característica. Ih, ai, que bom! Mas viu como é que a gente vai fazendo para eliminar? Se Ah, as meu. respostas estão certas, a gente já vai nos detalhes. Né? Sim. Se a gente sabe que é vascularizado, ficou só B e C ainda para saber qual que está certo. Aí depois uma fala que as células são separadas e a outra que as células são bem juntinhas, né? Então, a gente sabe que a epiderme é bem juntinha exatamente para evitar ali que entre bactérias e outras substâncias ali não muito interessantes para o nosso corpo, né? Então, exato, alternativa C. Outra questãozinha aí. Os acidentes de trabalho ocasionados por materiais perfuro-cortantes entre trabalhadores da área da saúde são frequentes, devido à constante manipulação, principalmente de agulhas. Estes representam prejuízos aos trabalhadores e às instituições, principalmente em caso de infecções de doenças como HIV e hepatite, oferecendo riscos à saúde física e mental dos trabalhadores. Em relação ao contato com a pele, para que a contaminação ocorra em um acidente como esse, o material contaminado precisa entrar em contato com... Dei uma lidinha aí, o que vocês acham? Essa questão, não sei se eu cheguei a mandar para vocês, mas eu achei interessante trazer. Eu sei que essa resposta é uma resposta bem... Eu fiquei em dúvida entre A e a E, mas eu não sei se eles conseguem entrar pelos poros de transpiração. Se eles conseguirem, daí eu acredito que seja A. Se não conseguir, eu acredito que seja E. E aí, pessoal? Alguém concorda ou discorda? Se fosse ali, eu acho que seria a E, né? Todo mundo acha que é? Epiderme, que é chamada...
Eu realmente não sei. Ele consegue entrar pelos poros de transpiração. Se conseguir, através dele vai chegar a derme, onde o vírus vai se proliferar. Mas se não conseguir entrar pelo poro, eu acredito que seja ele. Vamos lá. Vai lá, Fux. Não, ele não consegue entrar pelos poros da transpiração. Portanto, ele vai entrar na derme, que é onde estão ali os Tem vasos a corrente. sanguíneos, né? Então, Aham. precisa chegar nos vasos sanguíneos para que esses vírus aí adentrem o nosso corpo, né? Uhum. Agora começam as questões aí do tecido ósseo. Sobre o tecido ósseo esponjoso, podemos afirmar que forma as camadas externas de todos os ossos, em particular os ossos longos. Formado por pequenas estruturas chamadas trabéculas, garante melhor performance em produção e suporte frente aos movimentos, apresenta componentes rígidos com pouco espaço entre eles e garante maior resistência e dureza. Eu acredito que seja B. Forma por pequenas estruturas chamadas trabéculos? Isso. Todo mundo concorda? Sobre o tecido ósseo esponjoso. Aí é isso aí? Afirma aqui a escolha. Podemos afirmar. Ah, já é sim. Foi bem, hein? Aham. Forma as camadas externas de todos os ossos, em particular nos ossos longos? Não. As camadas externas formada por osso mais compacto, né? E não esponjoso. Garante maior performance e proteção no suporte de frente aos movimentos? Não, o que vai fazer isso é o tecido cartilaginoso. Apresenta componentes rígidos, com pouco espaço entre eles? Não, na verdade, as trabéculas elas vão ter um espaço maior, né? O osso esponjoso vai ter um espaço maior, por isso que é até mais maleável, né? E já respondendo a C também, né? Que não é resistente, a resistência e dureza, na verdade, é o local onde vai ter uma flexibilidade ali na estrutura óssea. Agora, sobre a osteoporose, assinale a alternativa falsa. É uma doença osteometabólica caracterizada por diminuição progressiva de massa óssea. Sua ocorrência leva à diminuição da resistência óssea e a um maior risco de fraturas. Sim. Com o aumento da idade, efetivamente ocorre um aumento na incidência de fraturas ligadas à diminuição da massa óssea. Sim. Apesar de acarretar em diminuição progressiva da massa óssea, não provoca modificação na arquitetura trabecular. É Falsa. Ocorrência falso. propicia traumas, inclusive de baixa energia ou pouco impacto. A D. Letra D? D. D. Exato. Êêê! Tá indo bem, hein? Pronto, já apresentamos nosso trabalho, Bruna. A nossa parte tá feita aí, ó. A nossa parte tá feita, já respondi. Essa parte vocês estudaram bem, né? E Hum. depois? Proteger o osso. Não querendo deixar vocês nervosos. Olha. Não piora as coisas, professor. Proteger o osso, contribuir para a sua nutrição, auxiliar na reparação de fraturas, possibilitar o crescimento ósseo e servir de ponto de fixação de tendões e ligamentos. Suas funções garantidas Pelo periódico. Isso. Periódico. Ósteo. Perfeito. Muito bom.
Qual dos ossos a seguir é aquele que possui a fossa do olécrano? Nossa, número, frontal, vértebra, Húmero. número. É o húmero. É isso aí. É do húmero. Já dá 10 para nós tudo aí, professor, na prova. Na Pronto. parte Nem precisamos fazer distal prova. do húmero tem a fossa do olécrano, onde no movimento de extensão de cotovelo, o olécrano da una vai entrar ali para que consiga fazer esse movimento. Forames, depressões e saliências são chamados de Acidentes ósseos. Os ossos. acidentes ósseos. Muito bem. Tô achando que vou ter que dificultar na prova, hein? Ah, não, senhor. Essa já é a nossa prova. Este tecido é desprovido de vasos linfáticos e de nervos. Sua matriz extracelular se caracteriza sólida e firme, embora possua flexibilidade. Outro aspecto deste tecido é que ele é envolvido por uma bainha conjuntiva que recebe o nome de pericôndrio. A descrição acima corresponde ao tecido Compacto? Ósseo compacto? Alguém mais tem outra resposta? Ah, o slide não está aparecendo para a Bruna, professor. Talvez seja a internet Voltou dela. aqui, voltou. Voltou? Acho que é a Ó, internet. voltou. Essa eu realmente não lembro, gente. Calma aí. Esse tecido de... Outro aspecto desse tecido é que ele é envolvido por uma bainha conjuntiva que recebe o nome de... Calma aí. É o cartilaginoso? Eu acredito que seja... Eu estou entre o cartilaginoso e esse compacto, mas eu acho que é a C mesmo. Cartilaginoso, tô trocando minha resposta. É a C, né? Tecido. Causa da dermatose. Exatamente. O melanoma trata-se de uma neoplasia maligna ocorrida pelos melanócitos, que são nossas células produtoras do pigmento. A localização mais comum do melanoma é na pele, mas ele também pode ocorrer na leptomeninge, trato gastrointestinal, mucosas nasal, oral e também genital. Em relação aos melanócitos, podemos afirmar, exceto, correspondem a cerca de 5% das células epidérmicas, localizam-se na camada basal da epiderme, possuem prolongamentos dendríticos que transferem melanina para os queratinócitos, são os responsáveis pela síntese de melanina, que é a principal pigmento da pele, são células fundamentais da derme? Qual a resposta? Que são células fundamentais da derme, porque ele é da epiderme. Exato. São responsáveis por produzir uma nova matriz óssea e reabsorver o tecido ósseo em excesso durante a reparação de uma fratura, respectivamente. Escolha uma. Peraí que eu não estava vendo.
Não de absorver. Osteoblastos com Osteoblastos e osteoclastos. Qual a alternativa? É a B, né? A B, osteoblastos, osteoclastos. Perfeito. Um osso longo é dividido em, escolha uma, 2 metástases, uma diáfise e uma metáfise, 2 epífises, 2 metáfises e uma diáfise, 2 epífises, uma metáfise e uma diáfise, 2 diáfises, uma metáfise e uma epífise, 2 diáfises, 2 metáfases e uma epífise. Isso eu não sei. Essa é Duas diáfase e uma diáfase. É a B. Duas epífises, 2 metáfases e uma diáfase. Exato. 2 epífises, que são a partes extremas ali dessa estrutura desse osso longo, né? A metáfise fica logo abaixo das epífises, que é chamado de metáfise no adulto, né? Mas na criança é chamado de epífise de crescimento, né? E a diáfise é aquela parte do meio, então vai ser só uma. Por isso, 2 epífises, vão ter 2 extremidades. Logo abaixo das epífises vão ter 2 metáfises, e a parte do meio é a diáfise. Das estruturas abaixo, aquelas que são encontradas nas articulações sinoviais que não são encontradas, né? Aquelas que não encontramos na articulação sinovial. Qual dessas aí? O tecido fibroso? Fibroso. Que é capa articular, cavidade articular, isso mesmo. Sinovial. É isso aí. Uhum. Cápsula articular, com certeza. Cavidade articular, com certeza. Líquido sinovial, com certeza. E cartilagem também vai ter nessa articulação sinovial. Só o tecido fibroso que não vai ter. O tecido fibroso vai ter lá na síntese pública, externo costal, né? Então, vão ter outras estruturas aí. Certo. As suturas possuem forma de linha ondulada, sendo encontradas entre os ossos do crânio. Trata-se de articulações do tipo... Escolha uma. Eu acho que essa daí eu não lembro, mas eu acho que era sinartrose. Sinartrose? É. Tá achando bem? Sim. Tá achando bem, ela é uma sinartrose. Muito bem. A deformidade mais comumente encontrada na parede do tórax é o pectus, caracterizado pelo abaulamento, né, carinatum, ou retração, escavatum, do osso externo, que divide o tórax ao meio. O pectus excavatum trata-se de uma anomalia congênita, também conhecida como vulgarmente como tórax em funil ou de sapateiro. Pode-se dizer que é a mais frequente deformidade da parede torácica anterior, caracterizando-se pela depressão do externo, parte que divide o tórax ao meio, e das cartilagens inferiores da costela. Em alguns casos, o externo quase toca a coluna vertebral, além de poder reduzir de forma significativa o volume do tórax, deslocando o coração para cima e para baixo e para a esquerda. Com base em seu conhecimento sobre a divisão do esqueleto e sabendo-se que o tórax compreende parte do esqueleto axial, relacione os ossos abaixo divididos em esqueleto axial ou apendicular. Ou seja, você vai ter que ligar a primeira coluna à segunda coluna. Dizer se o crânio, o A, ele é um esqueleto axial ou um esqueleto apendicular. Mesma coisa com a clavícula, e a mesma coisa com o externo, e a mesma coisa com o ilíaco.
O que vocês acham? Aí vocês vão dizer ali A1 ou A2, B1 ou B2, C1 ou C2 e assim por diante. Então, para mim não aparecem as alternativas lá embaixo, mas eu sei que o crânio e o externo são axial e a clavícula e o ilíaco são apendicular. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Pessoal? Débora, Bruna, Tamara. Eu tô aqui, mas eu não lembro. Eu tô aqui, mas é isso aí mesmo. Eu concordo. Professor Comunho. Está correto. É isso aí mesmo. Das articulações abaixo, aquela apresenta característica de ser completamente móvel escolha uma. Eu acho que a metatarsofalangiana. Eu acho. Exatamente. Metatarsofalangiana. Sutura do crânio é muito pouco móvel, símbio púbico também muito pouco móvel, placa epifisária também muito pouco móvel e a articulação tibio-fibular também muito pouco móvel. Já a articulação metatarsofalangiana, ali dos dedinhos dos pés, se movem bem. As alternativas abaixo, aquela que apresenta uma articulação sinovial é a glenomeral. Isso aí, glenomeral. Bem tranquilo essa, bem fácil também. Vamos para a próxima aqui. As articulações sinoviais são aquelas articulações que possibilitam a liberdade na realização dos movimentos, sendo encontradas principalmente nos membros inferiores e superiores. Essas articulações podem ser classificadas basicamente por dois critérios: pelo número de superfície articular e pelo número de eixos do movimento. Considerando a classificação de acordo com o número de superfícies articulares, associe corretamente as colunas a seguir. Aí temos ali a coluna A, simples, composta e complexa, e a B, que é quando existe a presença do disco ou menisco, quando apenas 2 ossos fazem parte da articulação e quando 3 ou mais ossos fazem parte da articulação. O que vocês imaginam que é a resposta certa ali? Peraí, eu acho que é a D. D? Não, peraí, deixa eu ver. Tá, eu sei que quando é 2 ossos é a simples, a complexa é o do menisco e a composta é de 3 ossos. Não consigo enxergar as alternativas. Mas é exatamente essa. Então, a simples é 1, 2. A complexa, a 2 é 3, né? É quando 3, a composta é quando 3 ou mais ossos participam da articulação. E a complexa é quando existe ali também a presença de menisco ou disco, né? Ah, então essa mesmo. Não, estava certo mesmo. Você acertou. Nas articulações, é possível observar a união entre 2 ou mais ossos.
Todas as alternativas a seguir se referem às funções das articulações, exceto as articulações permitem a movimentação do esqueleto. As articulações garantem que os ossos permaneçam unidos. As articulações promovem o armazenamento de minerais úteis aos ossos. As articulações evitam o desgaste do osso. As articulações garantem que o corpo mantenha-se estável. Qual é a alternativa que está errada? Um pouquinho. Novamente, que dão. E aí, pessoal? Eu responderia C. É que eu estou lendo agora. Eu estava entre a C e a... O corpo mantém... Tá certo. É a C mesmo. A articulação promove o armazenamento de minerais úteis aos ossos. Isso mesmo. Exato. Quem faz isso é os ossos longos, né, na articulação. Nas articulações móveis, é possível observar o deslizamento dos ossos um sobre a superfície do outro. Esse deslizamento é possível em virtude da presença de uma cápsula que possui um líquido chamado de... Nossa, isso é muito fácil. Sinovial. Oi? Sinovial. Sinovial, né? Mais fácil que isso, não tem como. E a última questão: como qualquer parte do nosso corpo, as articulações estão sujeitas a doenças. Uma delas caracteriza-se pela deposição nas articulações de cristais de ácido úrico. Analise as alternativas a seguir e marque o nome dessa doença. Gota. É isso aí. Beleza, pessoal? Para a próxima aula, a gente faz a correção das de muscular, para que dê tempo aí da gente fazer pelo menos aí uma ou duas apresentações hoje ainda. Tá ok? Professor, eu queria ver contigo, se forem apresentar os trabalhos e com as meninas, se eu poderia apresentar o meu na semana que vem, porque o Juarez, ele não vai participar da aula hoje. Aí semana que vem, a princípio, ele consegue. Sim, podemos fazer sim. Eu acredito que... Se não ficar ruim para ninguém. Acredito que a gente vai fazer só basicamente, acho que uma apresentação hoje, talvez duas no máximo. Pode ficar assim. Quem começa? Professor, chegou o nosso e-mail, meu e da Bruna? Chegou, mas tu viu como eu consegui compartilhar com vocês aqui o meu slide? Vocês podem fazer também. Não, nem... Eu me atrapalhei toda hoje aqui, tá? Tava um estresse para mim entrar na aula e... Tá, mas é só clicar ele em compartilhar, né? Daí já aparece o Exatamente. quadrilha, né? É só ir ali em compartilhar, só que o PowerPoint tem que estar aberto, tá? Tá, mas é que nem assim, eu tenho o trabalho que tá aberto aqui. Tipo, em uma abinha ali, assim. Isso, aí você ia ali, né? Aí tu vai em compartilhar e vai ali na área de trabalho / janela. Tá, peraí. Tá, aí eu clico ali? Isso, clica ali. Aí vai aparecer ali janela do aplicativo.
janela do aplicativo. Que daí vai aparecer o teu PowerPoint, aí você clica nele ali e bota para compartilhar. Tá, apareceu o PowerPoint, mas aonde é que eu... Agora aperta ali nele e vai estar ali embaixo para compartilhar. Acho que eu saí. Ah, aqui. Aparece o compartilhar ali, mas não vai. Clique em cima dele. Cliquei. Não vai. Clica de novo em cima lá do onde está o slide. Talvez tenha que clicar primeiro em cima. Foi, Agora vai. eu cliquei em cima. Agora foi. Tá aparecendo aí pra vocês? É que pra mim aqui não tá aparecendo nada ainda. Pra mim também não. Não, tá aparecendo na tela do teu computador. Agora tu abre isso. Agora tu abre o PowerPoint. Tô vendo a setinha chegando lá, ó. Tá. Aí eu só coloco ele pra o F5 agora ali pra... Normal? Isso, só. É normal agora. Isso. Agora, tudo que tu tá vendo na tua tela, a gente tá vendo. Então se botar no Facebook agora, a gente vai ver tudo aí também. Isso. Eu não entro no Face, nem no Insta pelo computador, então tá tudo certo. Tá bom. Vamos lá, então. Então tá certo. Podem então vamos, Bruna. Pronto, preparada? Vamos então? Então tá. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Débora. Cadê a Bruna? Eu tô aqui. É esquisito quando a gente não vê os outros, mas tá. Isso, tá. Vai lá pro segundo, primeiro daí, Bruno. Tá, primeiro a gente... a gente escolheu o sistema ósseo, tá? Quer começar, né? Pode começar. Tá, então, do sistema ósseo, a gente escolheu a doença osteoporose. A osteoporose é uma doença metabólica sistêmica que afeta os ossos, provocando a diminuição progressiva da densidade óssea e, consequentemente, o aumento do risco de fraturas. A gente conhece muito a osteoporose, assim, por dar em pessoas com uma idade mais avançada, né? E geralmente mulheres. Geralmente se dá a osteoporose acontece por falta de vitamina D. Assim, tem vários fatores, né? Claro que a gente vai começar a explicar mais pra frente. Só que assim, os principais, assim, os mais aparecem são a falta de vitamina D e tinha mais uma coisa cálcio. Isso, e o cálcio. Entre outras coisas que a gente vai falar pra frente. Aí aqui tem a imagenzinha ali do osso normal e embaixo, o de cima, né? E o de baixo, o osso com osteoporose. A gente pode perceber, fica nítido a diferença como o osso vai ruindo, né? Vai se fragilizando. Então, o que pode causar osteoporose, né? Quais são os problemas que pode causar a osteoporose? Uma das principais são a genética da pessoa, né? A segunda principal que a gente estava pesquisando ali, que está na nossa listagem, é o tabagismo e o alcoolismo. Aí depois vem a baixa exposição ao sol, né? Sedentarismo, o histórico familiar, alguns medicamentos também causam, algumas doenças também causam, né? Aqui no último aqui aparece um íconezinho na frente. O enfraquecimento dá-se pela falta de complexos minerais nos ossos, né? Como a gente já falou, a falta da vitamina D é porque a pessoa não toma muito sol e também acaba não ingerindo a própria vitamina D, né? Que pode ser comprada em farmácia, que já vai ajudar bastante, né? E depois é o cálcio. E como a Bru falou, essa doença ela atinge muito, principalmente mulheres. Na pesquisa que a gente fez, 33% em mulheres e 15% em homens. E por que mulheres? Pelo fato da menopausa, né? Pela perca mesmo da vitamina D, de cálcio,
Então a gente acaba perdendo mais do que ganhando, né? Isso aí, pode passar, Bruno. Não que não dê em homens, né? Pode dar Né? também. Pois é. Bem mais 15% difícil do que em mulher. Mulher sempre, né? é após a menopausa mulher. E homem é acima de 65 anos, geralmente, que vai acontecendo, né? 65, 70, nessa faixa ali. Eu achei também uma coisa que eu andei pesquisando, espero que seja verdade, mas que o cigarro, ele destrói as células que formam o osso. Espero que eu não esteja falando besteira aqui, mas pelo que eu pesquisei, eu achei isso. Então, para quem fuma, né? Tabagismo também. Os tipos de osteoporose podem ser, assim, se for ver assim, as classificações, existem, assim, cada lugar que a gente entra, assim, fala algumas coisas um pouco diferentes. Mas a gente tentou pegar, assim, o mais principal, assim, né, o mais focado. Então, ela pode ser em osteoporose primária, a osteoporose secundária e a osteoporose idiopática. Aqui também a gente colocou mais uma imagenzinha ali, para dar uma ideia ali de como o osso vai ficando, a massa óssea, né? Vai diminuindo conforme a pessoa vai envelhecendo, né? E daí, conforme tem os problemas que vai agravando ali, vai ficando pior. A osteoporose primária. A osteoporose primária ocorre espontaneamente, né? A deficiência de estrogênio aumenta a degradação óssea e resulta em rápida perca óssea. Nos homens abaixo níveis de hormônios sexuais masculinos também contribui para a osteoporose. A perca óssea é ainda maior se os níveis de ingestão de cálcio ou de vitamina D forem baixos, né? Então, dá alterações hormonais, deficiência nutricionais, baixo nível de vitamina D, também ocorre o estresse emocional ou a depressão. Pode passar, Bruno. A osteoporose secundária. A osteoporose secundária é causada por outro distúrbio. Pode ser por um medicamento, exemplo da progesterona, corticosteroides, hormônios da tireoide, certos quimioterápicos e anticonvulsivantes. Não sei, assim, um exemplo, os corticoides, as pessoas que tomam em excesso, pode levar, pode ser causada por uma doença mesmo, uma doença renal crônica e distúrbios hormonais, como a André já tinha falado, né? Especialmente doenças de Cushing, hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, hipogonadismo, níveis elevados de prolactina e diabetes mellitus. Certos tipos de câncer, como o mieloma múltiplo, também podem levar à osteoporose. E como já estava lá em cima, o consumo excessivo de álcool ou de cafeína e o tabagismo também pode agravar a situação ou chegar a levar a situação, né? Osteoporose idiopática, né? A osteoporose idiopática é um tipo raro de osteoporose. A palavra idiopática significa simplesmente que a causa é desconhecida. Daí eu fui pesquisar também um pouquinho mais sobre a idiopática. Eu vi ali que tinha juvenil. Aí coloca ali que é uma doença primária de desmineralização óssea que se apresenta com dores nas costas, extremidades, dificuldade no marchar, fraturas múltiplas e evidências. Essa é a idiopática. Não sei se o professor confere se essa juvenil, o porquê da... E eu não encontrei nada. Mas pode passar, Bruno. Geralmente a idiopática, eles dizem que não acham uma causa, assim, né? Por exemplo, sempre novas, mas, assim, os médicos não é igual, assim, digamos, uma mulher que aconteceu por causa da menopausa, que foi diagnosticado que foi por causa ali, porque tá faltando vitamina D, porque tá faltando alguns nutrientes, porque tá faltando alguma coisa, ou por causa de álcool, tabagismo.
Eles não conseguem achar uma causa específica. Por isso ela é a primária, né? Sim. Aí os sintomas. Osteoporose é uma doença silenciosa, que dificilmente apresenta qualquer tipo de sinal. Percebida por meio de fraturas com pouco ou nenhum trauma, dor ou sensibilidade óssea, diminuição de estatura com o passar do tempo, dor na região lombar devido às fraturas dos ossos da coluna vertebral, dor no pescoço devido às fraturas dos ossos da coluna vertebral e postura encurvada ou cifótica. Na verdade, pelo que eu andei pesquisando ali, a osteoporose, como ela é uma doença silenciosa, geralmente ela é descoberta quando ela está mais avançada já. Então, ela é um pouco mais difícil de tratar. Então, ela é uma doença, assim, bem prejudicial, né? Porque afeta em várias coisas que a pessoa vai fazer, né? Tem... Os diagnósticos dela por exame da densidade óssea, exames de nível de vitamina D e exames para causas de osteoporose secundária. É definido também como perca acelerada da massa óssea, que ocorre durante o envelhecimento. Essa doença provoca a diminuição da absorção de minerais e de cálcio. Aqui que eu vi alguma parte de diagnóstico da osteoporose, né? E para ter esse diagnóstico, então, é feito esses exames para saber de onde realmente ela tá vindo, né? E como a Bruno falou, realmente ela não tem cura, né? Só tem alguns tratamentos à frente que a gente já vai falar. Ali na maioria dos casos é o diagnóstico, o médico dá o diagnóstico mesmo, mas pelo exame ali, né? Da densidade óssea. Eu fui pesquisar como que é feito esse exame, como que funciona, né? Ele é um raio-x, que ele vai, é tipo um raio-x, né? Que ele vai passando pelos ossos que se deseja ser visualizado ali, né? Aí a máquina manda as imagens para o computador. E ele permite a visualização dos ossos por dentro. E medir a densidade deles, a densidade mineral dos ossos ali, né? E daí, tendo esse resultado, eles conseguem, por esse exame, prever, assim, até o risco de fraturas que a pessoa pode ter uma previsão, ou mais ou menos como não tá muito avançado, né, ou não. Então, eles já conseguem fazer um diagnóstico mais preciso, assim, né? Uhum. Passou para o próximo, né? Pessoas mais... Eu estava tentando procurar aqui algo que eu anotei no meu celular e não achei. Pessoas mais propensas a desenvolver a osteoporose. Mulheres entre a menopausa, né? Como eu citei ali, que a grande parte são mulheres, 33%, né? Após a menopausa. Todos os homens e mulheres que tiverem uma fratura anterior causada por pouco ou nenhuma força, mesmo que a fratura tenha ocorrido quando jovem. Adultos com idade a partir de 65 anos, com dores nas costas e perca de pelo menos cerca de 3 centímetros de altura do corpo, sem explicação. Isso acontece quando a pessoa tem osteoporose, né? Aí a pessoa começa a se curvar. Pessoas cujos ossos parecem finos em radiografia ou cuja radiografia mostra fraturas por compressão vertebral. Pessoas com risco de desenvolver osteoporose secundária. Também, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Acho que é isso aí, eu botei aqui. Pode passar, Bru, que eu não lembro onde que eu anotei essa parte aqui. Porque, na verdade, aqui é basicamente o que a gente já está vindo falando, só que a gente tentou dar uma explicadinha um pouquinho melhor, né? O tratamento. A osteoporose é de cura difícil, ela é quase impossível. Na verdade, segue contigo, né? O tratamento pode impedir o agravamento,
mas não irá eliminar totalmente a doença. Os objetivos do tratamento da osteoporose são controlar a dor, retardar ou interromper a perda óssea e prevenir fraturas. E, geralmente, quem tem a doença sente bastante dor, né? Porque tá mexendo com o osso, né? É a nossa estrutura, então... alguns medicamentos usados podem ser o Aclasta, Angelique e Caldi. E terapia é reposição de estrogênio, suplementação de cálcio, vitamina D. E, em últimos casos, quando precisa ser feita cirurgia, aí vertebroplastia e cifoplastia. E no caso, o tratamento também é sobre uma boa alimentação também, né? Que tenha bastante cálcio, que está em folhas verdes, né? Tipo a couve, o espinafre, o brócolis, como frutas secas também, as nozes, o amendoim. Os laticídios, como a gente já conhece, que é o leite, o queijo, geralmente as pessoas acabam usando, né? Que tem osteoporose. Também no tratamento também é bom fazer, né, atividade física, né, os ossos, principalmente nos ossos das pernas, fazer caminhada, corrida não por causa do impacto, né, que pode quebrar. Mas se a pessoa estiver muito fraca nesse caso, né, com os exercícios, aí vem a parte do nosso professor, né, fazer a fisioterapia, que é que dá um ótimo resultado para a osteoporose, para as dores, né. Ou da musculação também, são muito recomendados, né? Muito indicado aos pacientes com esse problema. E até eu vi um vídeo de uma senhora que, após ela ter começado a fisioterapia, ela começou a fazer todas as coisinhas que ela costumava fazer dia a dia da vida dela, assim, né? E quando ela conheceu mesmo a fisio e ela viu que tudo mudou, assim, as dores acabaram mesmo. Porque daí, com a fisio, a musculação acaba aumentando a massa, né, muscular, e acredito que vai ajudando a parte óssea. Ajuda no fortalecimento, né? Oi? Na verdade, assim, ali a musculação, a fisioterapia, ajuda muito no fortalecimento do corpo. Né? Isso, fortalecimento, aumenta a massa, né? Sim, na verdade, qualquer um, né? O certo é, assim, ter uma boa qualidade de vida, né? Então, Isso. assim, quando a pessoa é diagnosticada, os médicos primeiro começam com isso, boa qualidade de vida, e vê que não vai adiantando, vão aumentando as coisas, né? E dando remédio, e até ver se consegue diminuir dor, estacionar. Mas tudo começa com a qualidade de vida. Quer passar? Aí a prevenção, né? A prevenção à osteoporose pode ser evitada ou retardada com a ajuda de algumas ações simples, como seguir uma dieta balanceada, como a gente vem falando, com as quantidades adequadas de cálcio e vitamina D, né? Após uma certa idade ou após, né, iniciar a menopausa. Evitar o consumo de álcool em excesso, não fumar, praticar exercício físico regularmente, fazer reposição hormonal quando indicado pelo médico, sempre. E o último aqui que eu não consigo ler o slide, Bruno. Então, aqui a prevenção, então, seria tomar cálcio, né? Que tá presente no leite, tomar o sol. Eu já vi pelo um professor nos indicar que o sol melhor é o pico do meio-dia mesmo, para vitamina D. Fazer atividades físicas, estimulada por formações, que é onde vai estimular a formação óssea, com a massa muscular boa, prevenindo a queda do paciente, né? Acho que é isso aí. Ali, o último, que tem aquele iconezinho ali embaixo, é fazer o exame de densiometria óssea anualmente, a partir dos 50 anos. Isso. E se a pessoa não apresenta sintoma, alguma coisa, mas pode ser a idade que já fica mais propensa, né? Então, é uma prevenção. E nos tratamentos também, eu acabei não falando, eu pesquisei que tem alguns remédios caseiros também que são feitos, geralmente elas acabam tomando vitamina de mamão com iogurte e laranja, né, que o mamão e a laranja é rico em cálcio,
né? E vitamina D. Também o suco de caju também é rico em cálcio, o suco de amora também ele é. Então, são algumas alternativas que eles acabam fazendo também. E sim, É isso? obrigada pela De atenção nada. de vocês. Obrigada, gente. Espero ter dado certo, né? Que é tudo novo pra gente. Professor, nós anotamos um monte de coisa. Meu celular tá embarrotado de coisa. Misericórdia. Mas muito bom. Vamos ver. Ai. Ah, alguém tem perguntas? Jéssica, Samara? Eu tô de boa. Não, tudo bom. Com relação, não sei se vocês perceberam ali com relação à parte sintomática, todos os sintomas eram pós-fratura. Sente dor quando fratura cervical, sente dor quando fratura lombar. Por que isso acontece? Por que a parte sintomática é só quando acontece esse tipo de circunstância e não somente pela doença? Na verdade, é porque ela é uma doença, digamos que silenciosa, né? Silenciosa. Ela vai ocorrendo, ela vai dando o desgaste do osso ali, conforme o tempo vai passando. Claro, ela não vai desgastar o osso de um dia para o outro, né? Porque a gente, se eu não me engano, que eu li, a gente começa a perder massa óssea a partir dos 20 anos. Se eu não me engano, tá? Eu tenho uma anotação aqui que tem a dor na coluna que surge especialmente devido a uma fratura em uma ou mais vértebras e pode ser do tipo pontada nas costas. Em alguns casos, melhorar ao deitar e ao sentar. Calma aí. Tem os formigamentos também que dá nas pernas, que acontece como quando alguma fratura das vértebras atinge a medula espinhal. Professor, Mas continua tudo devido à fratura. Devido à fratura, eu tô tentando achar aqui alguma coisa que eu... eu não sei se é bem isso, mas quando a gente tem uma fratura, a gente só sente a dor quando ela atinge o periósteo, que é aquela camada de proteção do osso. E eu não sei se seria por isso, mas talvez porque a gente não sente dor diretamente no osso, assim, nessa camada, aí a gente só vai perceber depois que realmente aconteceu algo para atingi-la. É uma pergunta e uma afirmação também. É porque, assim, como a Bru falou, né, que é feito, após os 50 anos, é feito sempre o exame para ver como é que está os teus ossos, né? Para ver se já não está tendo já falta de cálcio, para então começar já a repor, para não acontecer de realmente, quando cair, né, ter uma queda que seja leve, realmente a fratura. Então, se tem um exame para ser feito. Sim. Mas a minha questão é com relação aos sintomas, né? A parte sensível de percepção ali da dor, né? De a gente perceber, esta dor está acontecendo, possivelmente tem algum problema, porque a dor ela é um aviso de que há alguma coisa de errado. Por que acontece essa dor somente quando gera fratura? E a Jessie fez a pergunta e a afirmação correta. Acontece na fratura exatamente porque no momento da fratura ela rasga o periósteo e a inervação óssea, a sensibilidade óssea acontece, ela fica exatamente no periósteo, onde ficam os terminais livres que vão gerar essa informação sensitiva da dor. Então, por isso que todas os sintomas que vocês citaram lá aconteciam, dor na cervical é porque depois de uma fratura em cervical, dor na lombar depois de uma fratura em lombar, né? Exatamente por isso, porque a pessoa não sente dor enquanto não acontecer uma fratura. Não acontece.
Aqui eu Entendeu? também tenho anotado que o médico ele vai avaliar o histórico de saúde da pessoa e da família, né? E daí é onde ele pede exames médicos, tipo exame de sangue para analisar a quantidade de cálcio e fósforo no corpo, que ficam reduzidos na osteoporose, né? E também para avaliar a quantidade de enzima fosfatas alcalina, que pode estar com valores altos na osteoporose. Também Sim, eles e também fazem o tem a exame questão de... hormonal ali do estrogênio, né? Que é Uhum, muito importante nessa questão óssea ali também. uhum. Então, Daí tem os até por casos... isso, né, a questão pós-menopausa, né, devido a essa queda abrupta ali do estrogênio, Uhum. Aí também depois é tem os bastante importante. casos raros também, né? Tem os casos raros também que é quando a fragilidade óssea é muito intensa, né? Quando existe vários tipos de fratura ao mesmo tempo, aí o médico ele pode pedir uma biópsia do osso para Uhum. saber da onde está vindo, né? Tudo isso. Sim, sim. Talvez o grau, né? Da osteoporose. Sim. Eu só senti falta de falar um pouquinho também, não só da osteoporose, como da osteopenia também, né? Ah, Que a osteopenia, no caso ali, é a fase inicial da osteoporose, né? isso Mas eu é não vi um realmente, detalhe, professor. mas é um detalhe ali também. É que a E gente sem focou na dúvida, né? osteoporose. Focaram Por na isso, osteoporose, não, é, só da osteoporose E só. foi. É osteoporose e vai. meu Deus, é tanta da Foca coisa e que vai. meu celular tá carregado aqui, o meu caderno tem 3 páginas cheias de coisa. Não, mas foi muito bom, pessoal, deu pra gente entender bem como funciona, forma de preservação, forma de tratamento, sem dúvida, a questão de fisioterapia também é bastante importante. Na osteoporose, como vocês falaram, é difícil conseguir reverter essa situação mesmo. A gente vai Uhum, trabalhar mais na forma de prevenção para não acontecer fratura e também para não piorar mais a situação. Já na uhum, osteopenia, quem sabe a gente consegue aí uhum, reverter, não deixando acontecer ele se transformar numa osteoporose, né? uhum. Por E a isso gente consegue seria trabalhar de uma maneira importante, mais segura, né? no caso assim, ali que nem ele disse para fazer o exame a partir dos 50 anos, uma pessoa que não apresenta nada, né? Por mais que não Sim, apresente nada, é a logicamente. prevenção, porque se pegar no começo seria a osteopenia, aí consegue. Exatamente. Hum. Exatamente. Muito bom. Viu, meninas? Vamos nos cuidar pra gente ficar bem saudável quando chegar uma certa idade aí, porque a mulherada aí tadinha sofre. Sempre, né? A prevenção é o segredo aí. O problema é tentar começar a reverter a situação depois que a doença já está estabelecida. Aí fica difícil Uhum. mesmo. Né? Certo. Podemos fazer então a próxima apresentação, que é a Samara que vai fazer, né? Ô, prof, eu não Oi. passei pro computador e o Bruno vai apresentar semana que vem, a gente apresenta junto? Tá certo então. Então, pessoal, podemos fechar então, porque se as duas apresentações vão ficar para a semana que vem, Uhum. a gente Ô, já deixa. Oi. prof, o que o senhor acha de a gente fazer um grupo pra gente? Qualquer dúvida a gente fala no grupo, tem dúvida, tipo, agora. Eu não sabia como entrar, tipo, não sei se as outras pessoas sabiam, Uhum. tipo, eu não sabia onde ir, daí, tipo, o senhor podia falar lá, tipo, vamos lá, que já estou te esperando na aula tal, 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 entende? Ou alguma dúvida, porque, tipo, eu tô muito perdida, eu não tô sabendo lidar com isso. Tô bem perdida mesmo. E até A gente, Aham. nas outras matérias a gente fez. E qualquer dúvida a gente chama o professor lá e pergunta, sabe? como a Não sei gente é em se. poucos alunos, né, prof, eu acredito que não tem problema nenhum, até porque as outras duas professoras fizeram com a gente e a gente está conseguindo, sabe? Algumas dúvidas, sim, apesar que, né, é só mais essa apresentação. A gente tem um trabalho bem mais complicadinho em outra matéria lá que a gente tem que estar chamando ela toda hora, mas
Mas eu acho que com você é só mesmo na hora da aula mesmo, né? Pra gente saber alguma coisa, alguma dúvida. Não, podem fazer sim. Alguma de vocês aí tem meu número? Não, eu não tenho. Tem, porque eu só estava conseguindo falar no Insta mesmo lá, No perguntando. Insta, Eu é. ia falar sobre isso. Daí eu disse, não, vou deixar todo mundo junto, que a gente pergunta todo mundo junto, né? Tá. A professora manda lá Aí, para mim, então. Manda lá para mim, que daí eu já monto o grupo ali, ou manda para Samara, para Jéssica. já tô mandando aqui. Tá. Peraí. Professor, eu até tenho uma dúvida, porque eu e o Juarez, a gente ficou com um sistema tegumentar. E, né, Diga. hoje eu consegui improvisar a luz na internet aqui, porque como eu estava de mudança, eu tô sem luz assim na internet já faz umas 2 semanas. E daí ele estava pesquisando o trabalho pra gente, e ele acabou escolhendo a pitiríase versicolor, que é aquele pano branco, que é uma micose que acomete a pele. Isso daí poderia se encaixar? Não consegui entender o que você falou. Tá bem alto o seu... Tá muito alto, Jéssica. Muito alto de... o teu áudio. O áudio. Aí fica dando eco. É porque eu tô num apartamento vazio, daí... Isso, agora Ah, eu tô conseguindo ouvir melhor. Peraí. É. Então, eu queria ver que o Juarez escolheu pra gente apresentar a pitiríase versicolor, que é uma micose de pele. Isso poderia, né, entrar como doença do sistema tegumentar? Sem dúvida. Sem dúvida, pode ser colocado. Ah, tá, só pra confirmar. Uhum. Era isso que é a minha dúvida apenas. Tá certo, então, pessoal. Já mandei lá o meu número para ti, tá, Débora? ok, Pedro. Obrigada. Aí montem lá o grupo lá e podem me adicionar. Daí qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar lá que eu respondo para vocês. Ô, prof, essa aula vai ficar salva? Sim, está sendo gravada. Aí depois tá. eu vou mandar lá no Ava, onde é a aula que a gente está. A aula mesma. Ah, beleza. Uhum. Beleza? Então, tá. Nisso eu vou até parar de gravar aqui. Conversando aqui no final, vai aparecer lá na gravação, essa nossa última conversa aqui. Parei. Parou?